Bom, olha, a gente vai saber agora, porque o brasileiro não tem um minuto de sossego, né? E principalmente os brasileiros da região norte. Esses vivem em situação ainda mais grave. A gente registrou aqui aquele caos no sistema de saúde do Amazonas. A gente acompanhou agora há pouco aqui aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes em suspender o uso de mercúrio nos garimpos lá de Rondônia. E agora a gente conversa direto lá do Acre com o jornalista Leonildo Rosa, vai conversar conosco aqui, para que a gente possa entender, Rosas, aliás, no plural, né? O que está acontecendo aí no Acre? Ontem o governador Gleidson Camelli decretou o estado de calamidade por conta de cheias, já deixam 120 mil pessoas afetadas. Tem a dengue, tem a enchente, tem a Covid. Tá difícil a situação aí, hein, Leonildo? Bom dia, Bom Cíntia. É um dia. prazer muito grande, Bom dia, prazer é estar nosso. conversando com você, e levando um pouco aqui da situação dramática que nós vivemos. Uhum. O Acre foi decretado ontem, o Acre tem 22 municípios e foi decretado estado de calamidade em 10. Aqui não tem leito em UTI por conta da Covid-19, nem na rede pública e muito menos na rede privada. Haja visto que a maioria das pessoas aqui depende do SUS, a maioria. O governo, junto com o Comitê de Acompanhamento da Covid, mantém o estado na faixa vermelha. E, paralelo a isso, nós temos uma pandemia de dengue, uma epidemia de dengue, temos essas enchentes nesses municípios e temos também uma crise migratória na fronteira com o Peru e a Bolívia. Isso. Centenas de haitianos que há 10 anos procuraram oportunidades no Brasil que crescia, no Brasil que se desenvolvia. Diante do que está acontecendo no atual governo, esses haitianos querem voltar para casa. Ou seja, o Haiti, por pior que esteja, eles se sentem melhor do que lá. Só que não estão podendo atravessar a fronteira no Peru, porque o governo peruano também fez um forte bloqueio, pediu acesso e pedir que essas pessoas passem por conta da Covid-19. Uhum. A situação é muito grave. Nossa, quantas coisas, né? Quantos problemas igualmente graves, todos eles. Você citou esse último aí que eu não tinha citado, que é a crise na fronteira, com muita gente lá, né? Essas pessoas também são convidadas a ter Covid, dengue e outras doenças e impactarem ainda mais o sistema de saúde. O que está sendo feito? Eu vi ontem que o governo federal anunciou a liberação de dinheiro para o Acre, mas como a gente já viu essa história antes e demora tanto para chegar, às vezes quando chega já muita gente morreu, como foi o caso lá do Amazonas, Leonildo, como é que você vê essa questão da falta de recursos para combater essa crise? Olha, Cintia, eu sou eu sou um pouco crítico, eu acho que a questão não é falta de dinheiro. O problema aqui é falta de gestão mesmo, gestão Uhum. pública. Porque os sinais de que a tragédia iria acontecer, principalmente na Covid, eles eram claros. Mas o governo aqui do estado, em vez de tomar algumas medidas mais duras naquele momento e algumas medidas preventivas, fez a opção de fazer politicagem, fazer dancinha. Durante a campanha ele mesmo andava sem máscara. No início do ano, ofereceu vagas de leitos em UTI para o Amazonas sem nós termos condição. E a nova cepa chegou aqui também. Quanto ao governo federal, o que eu entendo é que também há muito jogo de cena, porque amanhã está previsto a vinda do presidente da República aqui no Acre. Isso. O presidente que teve quase 80% dos votos aqui no estado, se dignou a ter nenhuma ação efetiva social para isso. Como ele fez de mãos vazias, ontem assinou a provisória que libera 450 milhões para todo o país, é bom que se diga, para todo o país para atender essas situações de desastre. É vendido aqui como se esses 50 milhões fossem para cá, não é verdade. Uhum. Sem contar
que as nossas prefeituras elas têm dificuldade de técnicos para executar projetos. Esses recursos para vir, é bom que as pessoas entendam que ele não vem da dia para a noite. É preciso que as prefeituras elaborem planos de trabalho, comprovem os gastos que foram feitos, ou seja, nem sempre essas prefeituras do interior do estado, do interior desse nosso país, dispõem de técnicos suficientes para fazer esse trabalho. Eu já vi esse tipo de coisa, sabe? Em 2014, 2013, nós passamos aqui um grande desastre que nós ficamos isolados. O Rio Madeira, que é aqui perto de Rondônia, ele transbordou e deixou o Acre isolado. Todas as medidas são tomadas, mas para você acessar esse recurso é uma dificuldade tão grande, mas tão grande, que muitas vezes os prefeitos desistem em razão da incapacidade técnica. Ou seja, as pessoas, em vez de trazer algo efetivo, elas, na verdade, elas criam uma expectativa, criam manchetes de jornais e, no final, a realidade é bem diferente. Entendi. Até porque, não é, Leonildo, vocês não chegaram a isso, o Estado não chegou a isso do nada, como você disse, é uma conjunção de fatores. Tem o abandono histórico dos estados do norte, tem essa questão da gestão que você citou também, a falta de recursos e a pandemia, que com certeza causou um agravamento. Em relação a isso, a situação é grave também, ainda você falou, né? Não tem mais leitos de UTI. O Acre está mandando já paciente para outros estados também. Como é que está se tentando uma solução para essa questão da pandemia, do colapso do sistema de saúde? Olha, o nosso sistema de saúde aqui está colapsado. As duas maiores instituições da iniciativa privada já disseram que não recebem os pacientes porque não tem mais capacidade. Recentemente, o governo federal, a bancada daqui, depois de ser humilhada pelo ministro que recebeu na última hora, colocou à disposição do governo federal para transportar pacientes daqui para outros estados. A grande dúvida é: quais são os outros estados que vão aceitar receber pacientes da região norte, onde, queiramos ou não, infelizmente, é transmissor de novas cepas? O Brasil vive um momento de grande dificuldade. Isso não fica restrito ao Acre. Tem essa proposta do governo federal, Agora, o problema é que onde que está aceitando? Qual o estado que se dá ao luxo, eu diria entre aspas, luxo de estar com leitos disponíveis diante de uma pandemia dessa? Onde não tem, não. Aqui no Piauí, o Piauí, desculpa te cortar, o Piauí recebeu lá do Amazonas 15 pacientes, mas agora nós não temos realmente leitos suficientes nem para os pacientes daqui. É como você disse, é um momento difícil. Se um pouco mais atrás, com aquela falta de respiradores, deu para o Nordeste receber, o Nordeste está se fechando todo, com lockdown, toque de recolher na maioria das capitais. Aqui no Piauí começa amanhã. E a gente, no dia de ontem, tínhamos 0 leitos de UTI aqui na capital. Então, realmente, você tem razão quando diz que vocês estão ilhados, literalmente, né? Exatamente. E aí o que acontece? É que nós, na verdade, aqui não houve um planejamento. Nós temos a situação aqui, ela não é pior, Cíntia, porque lá atrás, nos governos anteriores, houve uma iniciativa de se construir usinas de oxigênio nas unidades hospitalares. A nossa rede pública de hospitais, ela é muito boa. Só que as medidas preventivas, as medidas que poderiam evitar esse assunto, esse tema tão grave, essa situação que a gente vive hoje, eu diria, desesperadora, elas poderiam ter sido evitadas até mesmo através de campanhas de conscientização da sociedade. Claro. O que a gente vê aqui ainda, infelizmente, é que tem muitas pessoas negligenciando. Eu sempre digo que as pessoas, elas são levadas por aquilo pelos exemplos dos seus líderes. No caso do Acre, embora tenha passado 20 anos com os governos progressistas, infelizmente, é uma onda conservadora muito grande, é um negacionismo muito grande.
O presidente da República, aqui no Acre, aqui no estado do Acre, sem ter colocado os pés aqui uma vez, ele teve 80% dos votos. Isso impacta também. Então, o que a gente vê hoje é que, infelizmente, ainda tem gente. Nós somos os estados que menos temos vacina proporcionalmente. Apenas 27%, 27,4% das vacinas que foram destinadas ao Acre chegaram ao braço das pessoas que necessitam. Não há um plano mínimo de vacinação, até porque também, em nível nacional, não há vacina. Eu costumo dizer que a maior e melhor vacina continua sendo a prevenção. Então, nós estamos realmente entregue à própria sorte, porque parte da população não admite a situação que nós vivemos, embora nós tenhamos aumentado em 110% a quantidade de mortes de Covid, embora os especialistas alertem que não há mais leitos de UTI. Na verdade, não há mais nem leitos, está sendo improvisado leitos em outras unidades hospitalares, como o Hospital do Idoso, uma unidade de pronto atendimento, a UPA, a maior do estado, que no início começou sendo uma unidade de referência para atendimento de Covid, depois foi fechado, depois da construção do hospital de campanha, voltou ontem a atender pacientes de Covid, ou seja, a situação é gravíssima. Paralelo a isso, Cid, além dos pacientes do Acre, o Acre tem uma particularidade. Ele atende pessoas do interior do Amazonas e muitos também de países como a Bolívia. A situação é muito complicada. Muito complicada mesmo. E Leonildo, combinado com isso, nós temos aquilo que eu estou te falando. A falta de... Entendi. Leonildo, eu queria agradecer a sua participação. Obrigada por dividir conosco esse momento de extrema dificuldade que vocês estão passando e nos informar também aqui para o Grupo Meio Norte e também todas as emissoras que compõem aqui o nosso grupo. Obrigada, um bom dia para você. Aí é bem mais cedo, né? O fuso horário, são 4 horas, 3 horas de diferença? Não, nós temos 2 horas de diferença. 2 horas de diferença. Nosso horário aqui, eu costumo brincar que nosso horário é americanizado, né? Nosso horário É verdade. Horário de Nova York. Eu lembro que quando eu estive em Rio Branco. Obrigada, um bom dia para você. São 8 horas. Cíntia, muito obrigado. Obrigada, infelizmente cortou aqui o final. 8h53. Efraim, você morou no. Aliás, você trabalhou, né? Na região. Trabalhei no Acre. A gente fez muita matéria lá. Agora é impressionante, todo mundo sabe que essa enchente. Tudo de ruim está acontecendo lá. E não lá, é só de chuva, é também do desmatamento. Desmatamento, você falou, né? O que está acontecendo. E também de uma barragem que foi avisado. Engraçado é que o diretor do Avatar, ele veio avisar que aquela barragem ia atingir o Acre. Porque tu sabe que eles pesquisaram o Acre para as imagens do filme Avatar. Né? Aquelas árvores que brilham. Então ele foi lá, participou das manifestações e justamente... O Cameron, alguma coisa. James Cameron. Ele participou das manifestações e justamente aconteceu o que ele previa. Participações dos telespectadores.